6 minutos de um pequeno atraso, que a gente vai já compensar. Vamos entrando, né? Quem está chegando, povo de figurino novo, um dos motivos do atraso, mas tá tudo bem. Como é que vocês estão, meu povo? Tudo em paz? Alguém de primeira vez? Primeira vez em 2026, pelo menos? Que bom, feliz ano novo para quem está vindo pela primeira vez, né? Retornamos às atividades desde o dia 5 de janeiro e vamos seguindo aqui todas as segundas-feiras com os serviços que a gente propõe, que vão além dessa palestra, como vocês sabem, dessa reunião pública. A gente tem a meditação, que começa mais cedo, tem um estudo do Livro dos Espíritos, começa às 19 horas, aqui nesse mesmo salão, e que não tem nenhum pré-requisito. Quem quiser, né, saber um pouco mais sobre a doutrina, é só chegar. Chegar, estudar e perguntar, né, e pesquisar, que é bem participativo. Temos também o atendimento fraterno, né, ou acolhimento fraterno, como alguns conhecem, para aquelas pessoas que querem um bate-papo, uma conversa mais individualizada, estão querendo partilhar algo mais privado, né, alguma dúvida mais específica, um momento de vida que está passando, é só deixar o nome na recepção e procurar, né, dizer que quer fazer esse acolhimento fraterno, que a gente tem uma equipe aqui especializada para fazer com vocês. E hoje, vocês estão sentindo alguma diferença, assim, na casa? Além dessas cadeiras dedicadas à espiritualidade? Hoje, a gente vai dar início às celebrações dos 25 anos do Paz e Bem, certo? Ainda bem que eu tenho uma cenografia ali, uma sonoplastia, aliás, que ajuda. Puxa as palmas. E aí, pois é, lá se vão 25 anos, que para a espiritualidade, né, deve ser uma centelha da centelha da centelha do tempo. Mas para nós, ainda espíritos terrenos, né, neste plano, encarnados nesse momento, é um bocadinho de tempo. E esses 25 anos têm muita história para contar e muita coisa a se comemorar. Que a gente vai comemorar ao longo do ano. É praticamente bodas de prata, né? Por isso que a gente fez essa camisa assim prateada. Ou jubileu de prata, enfim, como queiram chamar. Mas para quem começou pequenininho, pertinho do céu, não era assim a história? Lá no alto da Torre Quixadá, depois desceu, né? E começou com 6, 5, por aí. Os mais antigos saberão, os mais experientes, saberão contar essa história e partilhar com vocês. Eu tenho um pouquinho menos de tempo do que esses 25 anos, mas sou muito feliz em fazer parte dessa casa, desde o primeiro dia que eu pus os pés lá na Torre Quixadá até hoje. Então, para celebrar esse momento, como a gente gosta de cantar, a gente vai ter uma, né, música especial aí com o nosso coral do Paz e Bem. Falhou aqui? Estão me ouvindo? A gente vai ter uma apresentação pocket do nosso coral, que vocês já puderam ver uma apresentação maior lá na nossa última reunião do ano, a reunião de Natal. Mas hoje a gente quer chamar aqui o Coral do Paz e Bem para fazer as nossas 2 músicas de abertura. Então, o nosso regente, querido Renan, e as moças do coral, por favor. Vozes de Paz e Bem. Não vou nem dizer a música para ser surpresa, tá? Então, acompanhem.
Deixa eu respirar aqui. Tem um cisco no meu olho. Então, que a gente aproveite a vibração dessa música. Eu já vou pedir para a gente ir serenando o nosso coração, porque a vibração se elevou bastante, né? Que a gente possa continuar sentindo essa vibração. A gente vai diminuir a luminosidade aqui do salão para fazer a nossa prece. Que a gente possa respirar profundamente nesse instante. Absorver cada partícula de energia, de ar puro, de amor que se encontra nessa sala, neste momento. Que a gente possa abrir o nosso coração para sermos conduzidos pela prece inicial, que será feita pela nossa irmã Ana Elisa. Alinhando nossa coluna, nossa mente e coração, para sentirmos essa vibração. Aproveitando essa elevação energética, essas bênçãos maravilhosas que chegaram até nós através dessas músicas, dessa melodia. Imaginemos o nosso mestre amado Jesus na nossa frente e que possamos olhar nos seus olhos. Senhor Jesus, de imenso amor, mais uma noite aqui nos encontramos, mais uma noite tu nos permitiste estarmos todos aqui, em busca de alívio, de amparo, de alegria, de entusiasmo, de respostas para as nossas imensas inquietudes. Gratidão, Senhor Jesus, por termos
um espaço que nos traz calmaria, amor, acolhimento. Que possamos, nessa noite de hoje, abrirmos os nossos corações para a entrada da Tua paz. E com ela instalada em nossos corações, possamos distribuir por onde andarmos, com quem cruzar o nosso caminho. Gratidão, Senhor Jesus, pelos Teus exemplos de amor e de paz. E possamos sair daqui hoje, exatamente envoltos na Tua paz e no Teu amor. Que assim seja. Eu vou pedir para vocês passarem o livrinho de cântico aqui para as laterais, que a nossa equipe recolhe. Enquanto isso, vamos fazer aquele exercício que eu acho que vocês nem gostam, de dar uma boa noite para quem está aí do lado, de conhecer uma pessoa que vocês não conhecem. Era só uma pessoa, viu? Vocês gostam, né? Tá certo. A agenda do coral está cheia, não tá? Para 2026? Que bom. Empresária, por favor, né? Já agendando aí para 2027. Mas lindo, parabéns, meninas. Né? 2 músicas dedicadas a Francisco. Essa que é uma casa de orientação franciscana, conduzida por mentores franciscanos. Acho que é por isso que a gente se sente tão, né, leve, tão sereno quando escuta ambas as músicas e, enfim, quando consegue se conectar com essa energia. Que a gente possa, assim, permanecer durante toda essa noite. E vamos chamar mais uma prata da casa, como eu fiz semana passada, com a Maristé. Hoje é uma pessoa que prometeu que vai fazer a palestra dele em 30 minutos. Vocês sabem, né? Porque a gente pega no pé do bichinho. Mas ele vai trazer um tema tão importante. Ele já começa com uma pergunta, que é a seguinte: qual paz você busca no Evangelho do Cristo? Ixi, Cristo veio trazer a paz, será? Tem uma passagem lá que eu me lembro que ele disse que veio trazer foi a divisão, né? A espada. Jesus gostava de uma confusão, às vezes, não gostava? Na época dele lá, ele revolucionou um bocado. Então, o Hugo vai dizer qual é essa paz aí, né, que a gente veio buscar no Evangelho do Cristo. Então, venha, faça a sua parte, que a palavra é toda sua. Por 15 minutos. Boa noite, gente. Alegria muito grande estar aqui com vocês, ainda mais num dia como esse, um dia em que nós estamos aqui para comemorar, para iniciar, na verdade, as comemorações dos 25 anos do Grupo Espírita Paz e Bem, né? Eu estou aqui há 21, quase, né? E o Grupo Espírita Paz e Bem é um marco na minha caminhada, assim, é algo que me inspira profundamente, é algo que me centra, que me chama, que me provoca, que me ilumina, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer aos fundadores dessa casa, aos mantenedores dessa casa, em especial aqueles que estão no mundo espiritual e que a gente não vê, mas sente. Vocês sentem, gente? Vocês sentem, gente? Sim. E num momento como esse, belíssimo do coral, parabéns às meninas do coral, aí é que a gente sente mesmo, né? Aí é que a gente sente mesmo. Na hora que o coral canta, eu fechei os olhos, não tenho vidência, não, nem tenho audiência, mas às vezes eu tenho umas percepções do mundo espiritual e a minha percepção é de que tinha muitas outras pessoas cantando.
inclusive crianças. Então, foi muito bonito, muito emocionante. Né? Queria compartilhar isso com vocês antes de qualquer coisa. Vamos então à pergunta, né? Que a Josi já trouxe aí a problemática, né? Qual paz você busca do Evangelho do Cristo? Essa é uma reflexão que eu fiz no final do ano passado, a pedido de uma amiga que me chamou para falar num culto ecumênico. E eu achei que essa reflexão merecia ser compartilhada mais vezes, e sugeri o tema aqui para a nossa querida Solange. E essa reflexão começa a partir obviamente, da minha visão, né, de que existem pelo menos 2 grupos de pessoas que buscam a paz no Evangelho do Cristo. Os aflitos, que buscam a paz atrás de consolo, e os que buscam a paz do Cristo, no Evangelho do Cristo, porque querem se tornar verdadeiros cristãos. Estar num grupo ou estar no outro grupo faz muita diferença. Muita diferença. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Mesmo ela não querendo, eu vou ter que falar. Bem, quando um aflito busca o Evangelho do Cristo atrás de consolo e, consequentemente, atrás de paz, ele é visto por Jesus, penso eu, né, mais ou menos da mesma forma que nós aqui olhamos e enxergamos um faminto em situação de rua. Quando você encontra uma pessoa faminta em situação de rua, você se preocupa em resolver os problemas de fundo da vida dela? Os problemas que ela possa ter com a família, os vícios que ela possa ter, os problemas que ela possa ter do ponto de vista profissional ou social? Não. Quando a gente vê um faminto no meio da rua, qualquer um, o normal é que pense imediatamente em saciar a fome. Da mesma forma, quando um aflito procura o Evangelho do Cristo, Jesus olha para esse aflito e dá uma resposta pontual, imediata, que é o consolo. E como o Evangelho de Jesus consola? Vocês concordam? Como o Evangelho de Jesus consola? Consola por várias e diversas formas e meios. Eu posso citar aqui apenas alguns deles. Consola, por exemplo, porque nos ensina que tudo o que você está vivendo nessa vida, por mais dolorido, difícil que seja, é muito passageiro. E isso consola. Imagine aí, você chega num hospital com uma dor imensa e o médico chega e diz assim, olha, daqui a 1 minuto essa dor vai passar. A dor ainda não passou, mas consolou. Não consolou, não? Consolou. O Evangelho do Cristo traz essa certeza. Vai passar e não vai demorar. Ainda que dure a encarnação inteira, vai passar e não vai demorar. Então, essa é a primeira resposta consoladora do Evangelho. A segunda é consequente a essa, existe uma outra vida. Uma outra vida onde, aí sim, nada é fugaz, nada é precário, tudo pode ser perpétuo. Uma outra vida que nos faz ter uma visão de que aqui onde nós estamos hoje, nós estamos em uma viagem a trabalho. Eu adoro essa conceituação. Eu acho ela extremamente adequada e oportuna. Nós saímos da nossa casa e vamos para um local onde a gente não está tão bem instalado, por melhor que a gente vá, melhor hotel que você vá, passe uma semana lá, quando você voltar para sua casa, você vai gostar da sua cama. E vai dizer assim, ainda bem que eu voltei.
Eu, pelo menos comigo, é assim. Né? Então, viagem a trabalho é assim. Você sai, vai para um lugar onde você não vai estar tão bem acomodado, não vai estar tão bem adaptado. Você vai lá para trabalhar, para aprender, para amadurecer, para crescer. E quando você cumpre o que tem que fazer lá, você volta para a sua verdadeira casa. É isso. Isso aqui é uma viagem a trabalho. E essa é a visão que o Evangelho de Jesus traz para o aflito. Consola o Evangelho de Jesus porque apresenta a nossa origem não do nada ou do acaso, mas sim de uma força criadora, de um ser criador soberanamente justo e bom. Um pastor que, muito além de comandar, proteger, coordenar todo o grupo de ovelhas coletivamente, além disso, ele também cuida no detalhe de cada necessidade de cada um de nós. Quando ele precisa conduzir o rebanho, ele conduz coletivamente. Mas quando uma se perde, quando um de nós nos perdemos, ele guarda o rebanho em proteção e vai à procura de quem se perdeu. E ao encontrar, identifica a necessidade. Está ferido? Cuide da ferida. Está com a pata quebrada? Bota no ombro, leva de volta. Está precisando do quê? De comida? Dá comida. Então, ele vai no detalhe da nossa necessidade individual, de cada um de nós. E para citar um último exemplo de consolo, o Evangelho apresenta essa força criadora, soberanamente justa e boa, como um pai, que por mais que a gente erre, que por mais que a gente escorregue, que por mais que a gente se equivoque, que por mais que a gente faça besteira, no dia em que a gente decidir retornar ao regaço do Pai, Ele vai receber a gente de braços abertos. Ele vai correr em nossa direção. Ele vai nos dar todas as oportunidades que a gente precisa para ter tudo de novo. Como o filho pródigo que recebe, logo na chegada, uma nova roupa, um novo anel, uma nova sandália. A alegria é tamanha que o pai manda fazer uma grande festa, porque quem estava perdido foi encontrado. Ou seja, para o aflito, isso é um grande consolo, porque normalmente a pessoa está aflita por remorso, por consciência pesada de algo que não foi aquilo que deveria ter sido, por uma escolha infeliz. Mas aí vem o Evangelho de Jesus e diz assim: o Pai não deixou de te amar. Ele não te ama uma grama a menos do que Ele te amava. E Ele vai te receber com a mesma alegria assim que você decidir retomar o caminho. Isso é muito consolador. Tudo isso é consolo que Jesus apresenta e responde imediatamente quando o aflito procura o Evangelho dele. Agora, uma questão que eu acho muito importante é esse consolo, essa paz que vem do alívio, trazido pelo consolo, ela é uma paz muito semelhante à saciedade que vem do alimento ingerido pelo faminto. Se o faminto comer agora, mas não se preocupar em resolver seus problemas familiares para poder voltar para casa, ou em procurar uma casa onde ele seja acolhido e possa lhe dar a garantia das suas necessidades básicas, ou em arranjar um emprego que lhe dê uma renda que garanta as suas próximas refeições, a saciedade vai durar muito pouco. E logo, logo, ele vai voltar a estar faminto. E assim é com os aflitos. Assim é conosco, muitas vezes, quando aflitos procuramos o Evangelho do Cristo. Nós achamos o consolo. Mas se esse consolo, que serve apenas para nos habilitar
a ter uma reflexão equilibrada sobre a realidade na qual vivemos e as escolhas que fazemos, se esse consolo não for aproveitado para sairmos do caminho que nos levou à aflição, logo, logo, nós vamos estar aflitos de novo. A paz dos aflitos é uma paz fugaz. Extremamente fugaz. Porque, como dizia Einstein, no melhor conceito de loucura que eu conheço, loucura é fazer tudo igual e querer que o resultado seja diferente. Se eu, uma vez aliviado em minhas dores, não mudo a minha trajetória, não mudo o tipo de decisão que eu estou tomando, o resultado vai ser igual. Vão ser novas aflições. Mas tem um outro grupo. Tem o grupo daqueles que buscam o Evangelho de Jesus, porque querem se tornar verdadeiros cristãos. Esse grupo busca uma paz mais duradoura. Esse grupo busca uma paz mais profunda. E esse grupo é formado por pelo menos 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que está nesse segundo grupo são os aflitos que foram consolados e compreenderam que precisam mudar a realidade da sua vida. Aí eles saem do grupo dos aflitos e passam para o grupo dos verdadeiros buscadores dos ensinamentos de Jesus. Nós não apenas para encontrá-los e serem aliviados, e sim para compreendê-los e praticá-los. É um outro tipo de busca. A primeira busca, eu os encontro. E esse encontro me traz uma paz, que é uma paz, como eu disse, fugaz. Mas se eu, dentro dessa paz fugaz, consigo compreender que esse encontro deve gerar uma mudança em mim para que eu me adapte a esses ensinamentos, adapte o meu comportamento, os meus pensamentos, a minha energia, a minha direção, aí eu adentro no outro grupo, que é o grupo dos buscadores de serem verdadeiros cristãos. Grupo esse que tem também aqueles que não precisaram passar pela aflição, pelo menos não nesse momento encarnatório. Tem um jargão no meio espírita que diz assim: você vem ao cristianismo pela dor ou pelo amor. Vocês já ouviram isso? Quem vem pela dor são os aflitos. Quem vem pelo amor é porque não precisou, nesse momento encarnatório, da aflição como convite. Você foi por outra razão, por curiosidade, por encantamento, por outra situação. E aí você chega lá nesse grupo. Né? Mas aí chega a provocação da Josi. Muito bem feita, aliás. Né? Porque para esse grupo, esse segundo grupo, que são os dos buscadores, de serem verdadeiros cristãos, eu tenho uma notícia. Foi para esse grupo que Jesus disse: não pensais que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou em algumas traduções, a divisão. Mas eu prefiro a tradução que diz a espada. E aí, houve contradição, então, entre os evangelistas? Porque em Mateus está dito isso. Em João está dito: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então, Jesus disse, segundo João, que deixa a sua paz, e na outra diz que não veio trazer a paz?
Como compatibilizar essas duas passagens evangélicas? Simples. Jesus não veio trazer a paz que nós conhecemos. A paz que é conhecida aqui na terra. Tanto é que lá em João, quando ele diz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, muita gente para aqui, mas tem um complemento. Que ele diz assim, mas eu não dou, não vou lá dou, não dou a minha paz como o mundo a dá. Isso é o que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui em João, que ele está dizendo em Mateus. Para atingir a paz desse segundo grupo, você passa pela espada, que obviamente é um símbolo. Obviamente é um símbolo. Então, que paz é essa? Que símbolo é esse? Como é que eu chego a essa paz? Se a paz do primeiro grupo é a paz do faminto, a paz do segundo grupo é a paz do construtor. Porque Jesus está dizendo com essas duas frases que você não vai alcançar a verdadeira paz, a paz duradoura, a paz profunda, você não vai alcançar da noite para o dia, de um ano para o outro, nem de uma encarnação para outra. Porque você vai precisar de uma construção, a construção do reino de Deus em si próprio. Construção essa que exige esforço, que exige perseverança e que exige consciência, a consciência de que eu preciso me auto-lapidar. Me auto-lapidar para quê? Para que eu vou me auto-lapidar? Antes de responder essa questão, eu volto à metáfora da paz do construtor. Se lá no primeiro grupo a gente fez analogia com o faminto, aqui a analogia é com o construtor. Imagine, tem alguém aqui que é construtor? Que constrói casa? Constrói. Pronto, meu amigo ali, construtor. Quando você constrói qualquer coisa, você sente paz quando você para almoçar? Não. Parar para almoçar é algo rotineiro do seu dia. Não é? Às vezes até você engole a comida porque você quer voltar para a construção. Você não quer perder tempo comendo muitas vezes. É bem diferente do faminto, que quando come, sente paz porque ele está aflito em razão da fome naquele momento. O construtor ele não está aflito. Pelo menos não em razão da fome. Então, comer para ele é algo normal. Comer para a grandiosa maioria de nós é algo normal. Você não sente paz porque comeu. Você pode sentir alguma saciedade, renovação de forças, sono. Mas paz, porque comeu, dificilmente. Agora, quando o construtor percebe que os alicerces da obra estão firmes o suficiente para tudo o que ele vai construir em cima daquela fundação, aí o sentimento de paz começa a surgir. Opa! O primeiro grande passo foi dado. Os meus alicerces aqui estão firmes. Todo construtor sabe que se você não investir num alicerce firme, você não está fazendo nada. Então, o primeiro sentimento de paz é construiu a fundação, faz os testes, está tudo firme. Primeiro alento.
Mas o sentimento de paz, ele só vai se fortalecer à medida em que a obra começar a refletir o projeto que foi dado. Estou certo? A ponto de, quando a obra está pronta e todos os detalhes mínimos do projeto estão ali refletidos, aí o sentimento de paz está em sua potência máxima. Não é? Pois bem, nós, quando buscamos a paz, através de um movimento de nos tornarmos verdadeiros cristãos, podemos até sentir algum alento, algum rocio leve de paz em nosso coração, quando percebemos que as nossas balizas de fundação estão ancoradas nos conceitos evangélicos. Quando você percebe isso de verdade, quando você passa por uma situação que outrora, no passado, você reagiu de um jeito e hoje você reage de outro, porque agora você já tem um princípio novo que você conseguiu sedimentar no seu coração, você sente algo diferente, um começo, um princípio de paz. Mas esse sentimento de paz, ele só vai crescer, 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 e só vai chegar perto de ser a sua plenitude quanto mais a gente se aproximar de refletir o modelo que nos foi dado. E esse modelo é Jesus. Quando o Espírito reflete o modelo, a paz está instalada em seu coração para sempre. Mas precisa refletir. Precisa refletir. Então, é por isso que vem o símbolo da espada. Porque é preciso cortar na carne. Para que eu reflita o modelo que me foi apresentado por Deus, que é o Cristo de Deus, eu preciso cortar em mim o que não está adequado a Ele. O que não estiver adequado ao Cristo e que ainda está em mim, eu preciso cortar. Por isso é que Jesus fala que não veio trazer a paz, mas sim a espada. E ele disse mais, gente. Nessa passagem de Mateus, ele disse mais. Ele disse que veio separar o homem do pai, a filha da mãe, porque os inimigos estariam dentro de casa. Isso é extremamente difícil de ser compreendido. E ele disse mais. Ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Em algumas traduções, quem não odiar pai e mãe não é digno de mim. Tradução da qual eu não gosto. Mas quem ama meu pai e minha mãe, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não busca a sua cruz, não toma a sua cruz e não vem atrás de mim, não é digno de mim. Isso está logo depois da passagem que ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Essa última frase, quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim, quer dizer o quê? Quer dizer, quem quer refletir o Cristo em si, quem quer ter uma paz verdadeira e duradoura em seu coração, precisa sair da acomodação. Nós precisamos sair da nossa acomodação. É isso que Jesus está dizendo. Só vamos encontrar a paz se sairmos da nossa acomodação. A gente não quer a cruz. A gente não quer sofrer, a gente não quer dificuldade, a gente não quer enfrentamento.
Mas os inimigos vão estar dentro de casa. Por quê que os inimigos vão estar dentro de casa? Porque, para eu refletir o Cristo no meu comportamento, eu fatalmente vou ter que enfrentar interpretações ilusórias, equivocadas e acomodadas de pessoas que estão ao meu redor. Fatalmente eu vou ter que enfrentar. Por isso que alguns dizem, é preciso ser um revolucionário para ser cristão. Não o tipo de revolucionário que toma as armas, mas o tipo de revolucionário que não acolhe simplesmente o que o outro pensa e cala. Às vezes é importante calar. Às vezes é importante calar e agir. A minha avó, Deus a tenha, e ele a tem num lugar muito bom, tenho certeza. A minha avó não discutia com ninguém, só fazia o que queria. Não tinha possibilidade de você discutir com ela, porque ela não discutia com você. Mas ela também não fazia nada do que você queria. Era ou não era? Era. Se ela botou na cabeça que aquilo ali era o jeito certo, aquilo ali que ela ia fazer. Acabou, meu amigo. Acabou. Aí depois que está feito, aí você vai reclamar com ela, aí ela dá um sorriso. Como é que você reclama? Não reclama. Ela aprendeu a ser uma revolucionária dentro do lar. Né? Nós precisamos cortar a nossa acomodação e nós precisamos enfrentar quem está acomodado. Essa é a verdade. Se a gente quer buscar a paz do Cristo no Evangelho. Aliás, a paz do Cristo é ensinada no Evangelho, mas que tem que ser vivida em nossa vida no dia a dia. Por isso que um sábio da antiguidade dizia assim, e essa frase eu acho espetacular. O verdadeiro evangelho é aquele que consola os aflitos e aflige os acomodados. Por isso que aqui no Paz e Bem a gente sempre ouviu. Uma das missões do Paz e Bem é provocar. É tirar a gente da acomodação. Porque, na verdade, é uma missão do cristianismo. Nós precisamos sair daqui incomodados. Se vocês não saírem dessa palestra, dessa conversa, incomodados, eu não cumpri o que eu vim fazer aqui. Bem, como está terminando o tempo, eu ainda tinha um bocado de coisa para dizer, mas para não dizerem que eu falo muito, eu vou passar logo para o final e dizer quais são os 2 passos que precisam ser cumpridos por todos aqueles que querem atingir, alcançar essa paz mais profunda e duradoura. Primeiro passo, autoconhecimento. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, mas indague-se. Qual é o tempo do seu dia ou da sua semana que você separa para fazer uma autoanálise? Gente, se você não está fazendo isso, é muito difícil. Vai ser muito difícil você mudar. Porque sem autoconhecimento, como é que eu vou saber o que é meu que está de acordo com Cristo e o que é meu que não está de acordo com Cristo? Como é que eu vou saber? Porque, vejam, tem 3 tipos de equívocos. O equívoco que eu pratico porque eu nem percebo que estou praticando. Esse equívoco, o equívoco que eu pratico porque eu nem percebo que estou praticando, o autoconhecimento é o remédio absoluto. Uma vez que eu iniciei o processo de autoconhecimento e que esse equívoco, pelo menos, eu vou diminuir muito ou zerar, eu passo a ter 2 equívocos, 2 tipos, né? O equívoco que eu já identifiquei em mim, já sei que preciso mudar, mas não sei exatamente por que eu ainda não consigo mudar. É um tipo. E o outro tipo é o equívoco que eu já identifiquei,
que eu já sei que vai estar contra o Cristo, mas que eu conscientemente digo, não estou ainda na evolução suficiente para mudar isso aqui. Olha como é diferente. Num, eu sei que preciso mudar, quero mudar, mas não consigo. No outro, exemplo, perdão. Tem muita gente que diz assim, eu não consigo perdoar. Isso aqui eu só vou fazer, eu só vou perdoar uma situação dessa daqui a 50 encarnações. Eu já ouvi muito isso em meio espírita. Pelo menos assim, não, isso aqui vai ficar para a próxima encarnação. Vocês já ouviram isso, alguém? Ou já pensaram isso? Ou já disseram isso? Ok. O que você está dizendo com isso? Que você não dá conta ainda de cumprir aquela alternativa que Jesus indica como sendo a melhor para aquela situação. Você ainda não dá conta. Ok que você não dá conta. Então tem essas dois equívocos. Se você faz o autoconhecimento, porque se você não faz, ainda tem o primeiro, que é você nem perceber que está se equivocando. Mas se você faz o autoconhecimento, tem gente que faz o autoconhecimento e para quando percebe que está se equivocando. Mas o autoconhecimento tem que seguir adiante. Porque eu tenho que entender, por que eu não consigo mudar o que eu já quero mudar? Como Paulo dizia, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Isso acontece comigo direto, não sei com vocês. Exemplo, eu me irrito pra caramba com os meus filhos. Eu tenho uma professora lá em casa que é daquelas mesmo, que veio mesmo talhada. Porque todo dia eu me irrito com ela de alguma forma. Eu já entendi que a irritação não resolve. Eu já botei na cabeça que eu não vou reagir elevando a voz, nem ameaçando de castigo, porque não é o caminho. Se tiver que castigar, vá lá e castigue, não ameace. Não é assim? É, mas eu vivo ameaçando. Por quê? E aí eu discuto isso na minha terapia, gente. Tá? Isso é uma das maiores discussões que eu tenho com o meu terapeuta. Eu tenho que identificar os gatilhos que me fazem agir dessa forma automaticamente. E aí é um aprofundamento do autoconhecimento. É quando você identifica os gatilhos que fazem você agir de uma forma que você não quer mais agir, mas você age de novo e quando viu, já fez. Que gatilho é esse? Autoconhecimento, vale dizer. E com relação ao último tipo de equívoco, que é aquele que você diz assim, eu ainda não dou conta, tá igual um amigo meu, fui conversar com ele é muito católico, mas um cara conhecedor da Bíblia e assim, gente muito boa mesmo, energia boa. E aí eu conversando com ele, e a gente conversando sobre uma passagem que diz assim, se você chegar para oferecer o seu sacrifício a Deus e lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a oferta no pé do altar, vai se reconciliar com ele e depois volta para fazer tua oferta. Quando eu falei isso, ele disse, não, cara, tu leu errado. É óbvio que Jesus não está dizendo que eu tenho que me conciliar contra alguém que eu não sei nem por que está com raiva de mim. Eu não tenho nada contra ele. Se o meu coração está limpo, eu posso fazer a oferenda. Aí eu disse, eu até concordo contigo, mas o que está escrito na Bíblia é outra coisa. O que está escrito na Bíblia é o seguinte, você vai fazer a oferenda, você vai fazer a prece, você vai fazer a conexão com Deus, lembrou que tem alguém que tem algo contra ti,
Mesmo que você não saiba por quê, busque se conectar com essa pessoa de alguma forma, pelo menos através da oração, para que essa energia negativa que existe de lá para cá diminua ou resolva-se. É isso que eu entendo que está dito na Bíblia. Aí ele disse assim, ele não acredita na reencarnação. Aí ele disse assim, bem, se isso que você está falando for verdade, só na próxima encarnação. Olha, o cara que não é nem espírito, nem reencarnacionista. Aí eu disse, eu também acho que para mim é só na próxima encarnação. Mas aí depois eu fiquei pensando sobre isso, e quando eu fiz essa reflexão aqui, eu cheguei a essa conclusão. A gente pode ter a prateleira dos ensinamentos de Jesus que para mim ainda são inalcançáveis. Quem aqui consegue ser vítima de uma calúnia e rezar por essa pessoa? Tem gente que não consegue, é inalcançável. Quem aqui consegue ser agredido verbalmente e não responder e ainda orar por ele? Tem gente que não consegue, eu, talvez, né? Ou seja, todo mundo tem o direito de ter a prateleira dos ensinamentos cristãos que ainda estão inalcançáveis. Mas aí é que está. Qual é a justificativa que eu vou dar para mim mesmo, se eu voltar para o mundo espiritual e não tiver nem tentado botar um banquinho para chegar perto? Por que a gente não estabelece uma estratégia mineira de ir comendo pelas beiradas? Agora, para eu estabelecer essa estratégia mineira, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são os ensinamentos de Jesus que estão lá naquela prateleira. Quais são os seus? Quais são os ensinamentos de Jesus que você acha que não dá conta ainda de cumprir? Você sabe quais são? É preciso saber. Porque quando você souber, aí você tem aptidão para estabelecer uma estratégia mineira de ir comendo pelas beiradas para um dia chegar mais perto. Por exemplo, eu não consigo rezar para fulano. Meu amigo, minha amiga, bote o nome dele na sua oração, mesmo que você não sinta a bênção que você quer pedir para ele. Mesmo que você não tenha esse sentimento, escreva o nome dele no seu caderninho de prece. Isso é uma estratégia. Daqui a 5 anos, você rezando por esse cidadão ou por essa cidadã todo dia, eu tenho certeza que o seu sentimento vai ter mudado. É uma estratégia. Para eu fazer algo que eu ainda não consigo fazer, mas eu crio uma estratégia para me aproximar desse ensinamento. Então, tudo isso a gente faz, gente, através do autoconhecimento. E o segundo passo e último. E o segundo passo e último é a ação prática. Ação prática. Porque também tem o seguinte, se tem gente que não se dedica ao autoconhecimento, tem também uma galera que se dedica só ao autoconhecimento. E aí fica naquele negócio. É autoconhecimento, em cima de autoconhecimento, em cima de autoconhecimento. Aí é um espiral, meu amigo, que você não vai sair dali nunca mais. Não nessa encarnação. Autoconhecimento é fundamental para que você entre na ação prática de uma forma consciente. Autoconhecimento sem ação prática não dá certo. E aí a ação prática, para resumir o resumido, oração diária. Quantas vezes você ora por dia? Não por obrigação, mas estabeleça uma estratégia. Coloque o alarme no seu celular, para lhe lembrar de orar, se você não consegue lembrar por si só. Meu celular toca todo dia, 6 horas da tarde. Todo dia, 6 horas da tarde, ele toca. Está lá escrito, oração.
Tem dia, como hoje, por exemplo, que eu estou no meio da academia e não consegui nem fazer danada da oração. Mas depois que eu saí da academia, eu me lembrei e fiz uma prece rápida. Está lá, é uma estratégia minha. Outra coisa, eu me obriguei, tanto que eu ouvi o Tom falando sobre isso, eu me obriguei a não levantar da cama antes de fazer a prece, porque parece que é uma coisa, bicho. Você diz assim, eu vou só ao banheiro. Quando eu voltar, eu faço a prece. Acabou, velho, faz mais não. Faz não. Se levantou da cama, meu amigo, pelo menos comigo é assim, levantou da cama, acabou. Eu tenho que fazer a prece antes. Aí, às vezes, você está muito apertado, a prece é bem rápida. Mas eu faço. Né? E antes de dormir, eu também tenho me comprometido comigo mesmo a algum pensamento eu direcionar para Deus. Então, oração diária, vigilância. Jesus já dizia orar e vigiar, né? Vigilância do quê? Dos gatilhos que você identificou. Das situações problema que você, quando vê, já repetiu. Você tem que ter vigilância dessas situações. Você vai encontrar com a pessoa, no meu caso, a minha filha linda, amada, que eu adoro mesmo, amo ela de paixão. Amo mesmo, muito, muito mesmo. Eu sei que eu vou encontrar ela todo dia, né? Então, antes de eu sair do quarto, eu já tenho que me prevenir. Se ela vier com aquele drama dela, eu não posso entrar na irritação. É uma estratégia consciente. Tem dia que eu lembro da estratégia, tem dia que não. Né? Mas, pelo menos, eu estou tentando traçar essa estratégia. Então, isso é vigilância. Oração diária, vigilância, e aí, 2 rotinas que você precisa ter. A primeira rotina, qual é a estratégia que você vai traçar para, pelo menos, se aproximar daquele ensinamento que está na prateleira dos inalcançáveis? Aí só você vai poder dizer que ensinamento é esse, ou quais ensinamentos são esses, e qual estratégia você vai traçar para se aproximar dele. E a última, que eu acho a mais importante. Semanalmente, se possível. Quinzenalmente, ou no mínimo mensalmente. Reserve um momento para você ir ao encontro de algum necessitado. Material mesmo. Ou um necessitado de sua presença. Ou um necessitado da sua palavra, da sua escuta. Ou do seu dinheiro, seja do que for. Semanalmente, se possível, ou no mínimo mensalmente, tenha uma rotina de ir ao encontro de um necessitado. Sem isso, queridos e queridas, a gente vai estar ainda bem distante de refletir o Cristo em nós e, consequentemente, de alcançar a paz interior, profunda e duradoura. Muita paz.